Cangaço ataca de novo, agora numa das regiões mais... A quadrilha especializada no chamado Novo Cangaço poderia fazer... A expressão Novo Cangaço surgiu no Nordeste brasileiro em 1990. Foi criada para designar as quadrilhas com ações agressivas que cercavam pequenas cidades para praticar crimes cinematográficos. Ataques como esse se tornaram mais frequentes nos últimos anos, principalmente em cidades pequenas do Tocantins. Investigações indicam que as ações são planejadas e também executadas por membros de facções criminosas. Pedro Afonso, madrugada do dia 27 de outubro de 2018. Um ano após o atentado ao Banco do Brasil. Lembrei na hora do assalto ao Banco do Brasil em março de 2017. Eles passaram aqui na rua atirando. Mesmo dentro do quarto, me joguei no chão, com meu irmão. Foi a mesma sensação de pânico do ano passado. Sim, eu sou o Tenente Lima, sou policial da reserva. E no dia 27 de 1 de 2018, por volta de 1h30 da manhã, eu ouvi uma explosão. Após essa explosão, eu saí aqui do meu quarto e na porta quando passou um Gol vermelho em alta velocidade. Peguei minha arma, meus carregadores e saí de a pé. Numa certa direção aqui, me abriguei nas proximidades do banco. Eu verificando a cobertura dele, já não tinha cobertura. Eu tinha 45 munições. Quando eles cessavam a sessão de tiro, e eu respondia com uma arma repetitiva, então eles observaram que poderia ser da polícia, Se dirigiu ao Banco Baza. Chegando no Banco Baza, não tinha chegado policial nenhum, não tinha chegado nem a polícia militar e nem a polícia civil. Aí a gente adentrou o banco. Aí adentramos o banco e, visualizando, a gente notou que tinha uma dinamite que não tinha sido detonada, fixada em um dos caixas. E o estupim estava ali de frente ao Detran, porque poderia dar qualquer atrito e ele pegar fogo e detonar a dinamite. Aí a gente, muito cautelosamente, recolhemos aquele estupim, que é o cordão. E aí isolamos o local. Eles entraram pelo fundo e o caixa principal do base ele é um caixa programado. Com a primeira bomba que eles detonaram, abalou o cofre e o cofre triturou o dinheiro todinho que tinha dentro do cofre. Aí daí a gente foi no Bradesco. No Bradesco a programação é o seguinte, eles iam fazer lá e descer para o Bradesco já para explodir os outros caixas. No transcorrer do dia seguinte, o pessoal antibomba tiveram aí. Era uma bomba que poderia, se fosse detonada, poderia até detonar o quarteirão. Fransber Oliveira, investigador da Polícia Civil. O primeiro que eu me recordo, foi em 2017, no Banco do Brasil, na modalidade que chama Novo Cangaço, Esse primeiro, nessa modalidade, foi em 2017. O valor, o banco nunca informa o valor exato que foi levado. Não houve feridos, Os membros dessa quadrilha, depois eles foram presos. Eles fugiram num veículo, atirando. Durou em torno aí de uns 15 minutos. Eles estavam muito bem preparados, todos com colete à prova de bala, fuzis, escopetas, pistolas e o explosivo que eles usaram para explodir a agência bancária, Eu trabalhei na investigação preliminar, depois essas investigações elas são direcionadas para as delegacias especializadas. Fomos em busca das delegacias especializadas que Fransber cita em seu depoimento. DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. O delegado Evaldo de Oliveira integra o efetivo da Polícia Civil desde 2002 e foi o primeiro titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais DEIC de Palmas, quando ela foi criada em 2011. Entrevista realizada no dia 13 de outubro de 2022 com o Dr. Evaldo de Oliveira Gomes.
No Novo Cangaço, que também a gente gosta de chamar de intervenção de cidades, porque hoje a gente, a partir de uma análise da investigação, das investigações que ocorreram, a gente percebe que o crime organizado, o que ele menos quer é recurso decorrente dessas atividades que visam patrimônio, inclusive. Outro fator que eles buscam é a questão de capacidade de intervenção em meio urbano, fazendo táticas de guerra dentro de ambiente de pequenas cidades, e é como se fosse uma escola de criminosos, né? Durante a entrevista, Dr. Evaldo citou um novo método que não estava em nossas pesquisas. Arrebata a liberdade de pessoas próximas aos funcionários do banco, as colocam em cativeiro e esperam por valor ser retirado. No método Sapatinho, ocorre sequestro e ameaça de acordo com o doutor. No dia 9 de março de 2022, 2 homens abordaram o gerente da agência Sicredi na residência da família para rendê-lo. Fizeram a família de refém e ordenaram que ele fosse até o banco pegar todo o dinheiro que tinha no cofre. Graças às forças policiais, os ladrões não obtiveram sucesso. Guaraí. Obrigado, meu Deus. Moço, não existe polícia não, ali para aqueles caras, nem o exército, surdo, metralhadora, nunca tinha visto metralhadora na minha vida. Ia matando um cara, meteu o tiro bem aqui na Saveiro. E aí, arrancaram o dinheiro do banco todinho e mandaram nós subir todo mundo em cima da carroceria da caminhonete. Quando subiu, eu fiquei do lado de fora e fiquei arrastando os pés no chão. Falei, tô arrastando, ele fica pra trás. E eu pulei. E com medo de ficar e eles meteram tiro em mim. Obrigado, Senhor, que minha campanha não foi em vão, não. Os bandidos explodem 3 caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na madrugada da sexta-feira do dia 3 de fevereiro de 2017, na cidade de Guaraí. Porém, a polícia não interferiu. A polícia não vai confrontar eles onde eles estiverem, dentro da cidade. Por isso que vocês não vão ver alarde de viatura para lá e para cá. A forma de operar mudou. Tá? Esse é o assalto Novo Cangaço, o estilo de assalto agora que eles estão fazendo pronto aqui dentro da cidade, justamente para evitar morte de pessoas. Questionamos então o Dr. Evaldo sobre o que a polícia deve fazer em situações como essa. Olha, eu não posso falar pela polícia militar, né? Pela polícia civil, eu digo que os colegas que estão lá na ponta, esses municípios que estão lá fazendo seu plantão, eles dificilmente vão ter condições de reagir. Agora é aquela coisa, né? Nós somos treinados para isso, né? Se houver condições, né? É aquilo que eu falo. Geralmente eu digo para os colegas, né? Se a gente tiver condições de agir, haja, porque esperar pela boa vontade do criminoso é que não dá, né? Então, assim, dentro das condições normais, conseguindo controlar a situação, né? É interessante. Mas, assim, a gente não nasceu para ser herói. A melhor coisa que a gente faz é deixar aquilo ali passar e depois a gente buscar o criminoso em circunstâncias que a gente possa ter o fator surpresa e a questão da oportunidade do nosso favor. Que eles estão usando. Agora tem uma suspeita que a cidade tenha sido alvo de um crime conhecido como Novo Cangaço, uma modalidade onde assaltantes desafiam as forças policiais, normalmente com a intenção de roubar instituições financeiras. Essa prática, Sidney, é bem comum no interior do país. A gente segue atualizando essa história no Jornal Anhanguera, 2ª edição, e a gente entrou em contato com o banco que teve aí o cofre explodido, não está funcionando e não tem previsão para voltar a funcionar. Segundo a Polícia Civil, cerca de 10 homens participaram do crime. Eles estavam encapuzados em 2 caminhonetes e os veículos teriam sido usados para fazer barricadas perto da agência e também do batalhão da Polícia Militar, que foi atingido por tiros.
Após a ação, eles fugiram e por onde passavam iam disparando tiros. Segundo moradores, uma das caminhonetes usadas no crime foi incendiada a 27 quilômetros da cidade, na TO 431. Colmeia. Agora do assalto a uma agência bancária em Colmeia, no norte do estado. O crime causou estragos e prejuízos na cidade. Pesados, geralmente fuzis, né? São armas contrabandeadas, armas que muitas vezes a polícia não tem. Aqui não teve caso, mas a gente já viu o caso no Rio de Janeiro, por exemplo, é um fuzil que a gente chama .50, que é artilharia antiaérea, é realmente pegar numa aeronave capaz de derrubar. Então eles vêm bem equipados, utilizam granadas, eles utilizam vários, que a gente chama de artefatos para tentar impedir uma eventual perseguição da polícia, né, para furar os pneus das viaturas. Então, assim, é bem pensado, é um armamento pesado que eles utilizam dinamites para estourar os caixas eletrônicos. Essas dinamites, normalmente, elas são furtadas ou desviadas de mineradoras. Por exemplo, aqui em Goiânia Norte, a gente tem uma mineradora, né? Então, não estou dizendo que foi de lá, mas eu estou dizendo que esses explosivos existem aqui na região. Então é muito fácil, eles ou furtam ou conseguem cooptar alguém de dentro para desviar essas bombas, esses dinamites, e com isso eles utilizam para estourar os caixas eletrônicos. Diminuiu bem porque é uma atividade muito arriscada e há confrontos com a polícia, normalmente muitos deles vinham a óbito no confronto, então eles diminuíram, além de ser caro, muito caro. Eles migraram para crimes cibernéticos agora. Há uma migração porque não envolve risco e eles também obtêm muito êxito tentando ludibriar as pessoas a depositarem em contas que são por eles criadas e logo de imediato eles levantam esses valores. E muita gente cai, né? Muita gente cai, infelizmente. Cenário de destruição e pânico entre os moradores. Os estragos chegaram à fiação de energia da cidade e aos comércios vizinhos. As grades e a porta de vidro do comércio do seu Antônio, a 300 metros do banco, também foram atingidos. Segundo ele, os tiros e o som das explosões foram ouvidos a quilômetros de distância. As investigações foram assumidas pelo DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. A DEIC assumiu a investigação do caso e isolou a área. Então, no Tocantins, a questão de investigar os crimes de extorsão mediante sequestro e crimes contra a organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra instituições financeiras, elas acontecem pela DEIC de Palmas, quando for determinado pelo diretor da GRACO, né, foi convocada em razão da necessidade, da gravidade desse crime. Além do banco, os bandidos também atacaram o destacamento da Polícia Militar na cidade. O Novo Cangaço é um estilo em que eles entram na cidade, dominam pontos chaves de reação, eles promovem ataques contra as forças de segurança, vão às agências bancárias e, em regra, explodem, né, usam explosivo para poder tentar a subtração dos valores. Munição pesada. – 28 de setembro de 2018. As explosões ocorreram por volta da 1h30 da madrugada. Cerca de R$130 mil foram roubados. O Ministério Público do Tocantins narrou na denúncia que os participantes agiram subdivididos em 3 grupos. Grupo 1. Impedia a aproximação de veículos pela rodovia TO 336. Grupo 2. Atuava para conter a polícia militar, efetuando disparos contra o destacamento policial. Grupo 3. Capturava reféns.
medo e destruição. Perdas e prejuízos. Em prol apenas de um fim: ganância.